Bom, olá a todos. Eu sou o Bruno Ribeiro, estou fazendo um vídeo sobre esse evento aí de chuva intensa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi uma inundação histórica aí no estado e eu acredito que é importante discutir um pouco do que aconteceu, por que aconteceu e etc. Então, vou começar aqui mostrando o mapa, né? Esse aqui é o mapa de acumulados de precipitação do IMET, com base só nas estações do IMET, nos últimos 5 dias, válido no dia 1º de maio. E se observa aí áreas com precipitação acima de 200 milímetros aqui em boa parte do centro-leste do Rio Grande do Sul, principalmente na região da bacia que deságua no Rio Guaíba, né, na Laguna dos Patos. Então foi uma chuva bem intensa localizada nessa região. Claro que os máximos excederam bastante, 200 milímetros. Teve pontos que as estações do CEMADEM, por exemplo, registraram mais de 600 milímetros em questão de 5 dias, mais ou menos. Aqui tem os acumulados nas últimas horas, aqui vai de 1 até 96 horas, então dá para ver que algumas das estações do CEMADEM, por exemplo, em 96 horas, que são 4 dias, registraram mais de 600 milímetros, por exemplo, em Fontoura Xavier, e provavelmente ainda excedeu essa quantidade por causa da chuva que aconteceu no dia de hoje. Então, o acumulado total desse evento foi algo bastante extraordinário, né, em termos de precipitação, algo que não acontece comumente no Rio Grande do Sul, embora tenha tido um evento aí no ano passado, 2023. Esse de agora aparentemente superou bastante essas marcas e principalmente em termos da área, né, que foi atingida, assim, como a gente pode ver aqui na figura com a precipitação do IMET, a gente vê que essa área foi bastante grande e bem concentrada dentro da área que é coberta pela bacia do rio Guaíba, né? Então, a gente pode ver aqui nesse mapa, por exemplo, que tem as bacias do Rio Grande do Sul, que a precipitação intensa aconteceu principalmente nessa área, né? E toda a precipitação que acontece aqui, ela vai em direção à região metropolitana de Porto Alegre, que é também onde teve alguns registros aí de enchentes, apesar de não ter chovido tanto assim quanto nessas outras áreas aqui mais no centro do estado, também houve subida dos rios nessa região, principalmente pelo fato de que choveu bastante em toda a bacia, né? E aqui analisando a imagem de satélite, né? Esse aqui mostra as imagens a cada 1 hora no dia 30 de abril, que foi o dia onde teve precipitação mais intensa na maioria dos pontos. E se observa que teve convecção aqui começando já no dia 30 com esse sistema convectivo e depois essa convecção ela persistiu por muito tempo nessa área do centro do Rio Grande do Sul e depois no dia seguinte, dia 1º, também houve novamente convecção nessa área. Então, esse evento foi caracterizado por essa banda de precipitação, né, que se manteve quase que estacionária no centro do Rio Grande do Sul e sendo alimentada por convecção que acontecia mais a oeste, onde tem mais instabilidade, que eu vou mostrar um pouco adiante. E conforme as tempestades iam se formando aqui nessa área mais do oeste, elas avançavam em direção a essa área do centro-leste do Rio Grande do Sul e mantinham altas taxas de precipitação, né? Então, agora, indo em direção ao que aconteceu, né? Esses aqui são alguns campos aí que eu vou comentar. Se a gente voltar aqui, isso aqui são as análises do GFS, voltar lá no dia 29, que é basicamente quando estava começando esse evento, né? Ah, pelo menos a parte onde choveu mais, que foi no final do dia 29, no dia 30. A gente vê que tinha um escoamento aqui bastante zonal, em 500 HPA, sobre o sul do Brasil e norte da Argentina, Chile também. Tive algumas perturbações aqui em 500 HPA. Esse aqui é o campo de vorticidade em 500 HPA, então você vê que tem algumas perturbações, principalmente esse cavado que está se aproximando aqui do Chile a 0 TC do dia 29. E conforme a gente avança no tempo, a gente vê que esse cavado ele avança, atravessa os Andes e avança em direção ao sul do Brasil e Uruguai. E aqui ele perde um pouco de intensidade, começa a acontecer convecção, principalmente aqui no Uruguai e Rio Grande do Sul também, que acabam afetando esse máximo de vorticidade em 500 HPA e gerando outros máximos de vorticidade aqui. Depois esse sistema ele avança em direção ao oceano e o escoamento continua mais ou menos que de noroeste, né, bastante intenso, com algumas perturbações associadas, mas a gente não vê um cavado
significativo, né? Isso aqui são mais algumas perturbações de menor escala. E aí, conforme a gente avança em direção ao dia 30, a gente vê mais um cavado aqui passando bem a sul da região, que também afeta o que está acontecendo aqui, de certa maneira, mas não é um cavado muito intenso, né? Alguns máximos de vorticidade aí que estão embebidos nesse escoamento de noroeste. E depois o sistema segue basicamente estacionário no dia primeiro também. Até que no final do dia primeiro, aí sim tem esse cavado aqui mais intenso. Dá para ver que ele avança aqui no final do dia primeiro e madrugada do dia 2, e aí causa a formação de um ciclone aqui sobre o Rio Grande do Sul, e depois o ar mais frio acaba avançando em direção ao norte, e aí a precipitação diminui, né? Avança mais para áreas do norte do Rio Grande do Sul e dá uma trégua a essas áreas do centro do Rio Grande do Sul aqui no dia de hoje, dia 2. Então, a gente vê que a precipitação intensa ela aconteceu basicamente com um escoamento bem estacionário, com algumas perturbações em médios níveis, mas um escoamento bem estacionário. Até que no final do evento, no dia primeiro, aí sim que aparece esse cavado aqui mais intenso, que também favorece precipitação aqui nessa área, mas que acaba dando um fim, né, a esse período de precipitação intensa e estacionária aí sobre o Rio Grande do Sul. E se a gente analisar o campo de altos níveis, aqui é o jato em altos níveis, em 250 kPa, e o campo de pressão em superfície. Então a gente volta lá para o dia 29, para ver que o jato está muito intenso aqui sobre essa região aqui do centro da Argentina e até o sul do Uruguai, aí excedendo 70 até 80 metros por segundo em alguns momentos. E o que acontece é que conforme esses máximos de vento aqui em 250 kPa eles vão avançando, né, nessa região, eles acabam se posicionando de uma maneira que favorece levantamento no Rio Grande do Sul também. Porque acontece levantamento na entrada equatorial do jato, né, de altos níveis. Então, a gente observa aqui que, por exemplo, nesse momento aqui, que seria no meio do dia 29, às 12 UTC, o jato ele acelera nessa região aqui do Rio da Prata, então favorece levantamento também no Rio Grande do Sul nesse momento. E aí, depois, esse máximo de vento ele passa, e aí vem um novo máximo de vento aqui, acima de 70 metros por segundo, que é o amarelo, né? No dia primeiro, aí já associado àquele cavado mais intenso, né? No final do dia primeiro, e também dá para ver que, novamente, o Rio Grande do Sul fica posicionado na entrada equatorial desse jato, que é bastante intenso, com mais de 80 metros por segundo nesse momento. Então, esse escoamento em médios e altos níveis de noroeste, alguns cavados de onda curta embebidos no escoamento em médios níveis, e também levantamento associado à entrada equatorial do jato de altos níveis em alguns momentos desse período de chuva intensa no Rio Grande do Sul. E aí, descendo um pouco mais para baixos níveis, aqui já é 700 HPA, né? E também sombreado tem o campo de água precipitável. Então, o que se observa aqui é no dia 28, né? Tem essa área aqui com... Primeiro que, bom, voltando um pouco aqui no dia 27, né? Já houve alguma precipitação intensa, mas passageira no Rio Grande do Sul, então o solo já ficou bastante umedecido. Depois esse tema frontal ele avançou até o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí ao longo do dia 28, principalmente no dia 29, dá para ver esse intenso escoamento de norte, aqui associado a um gradiente de temperatura, que são esses contornos em vermelho, então havia advecção quente aqui na saída desse escoamento de noroeste, e dá para ver que rapidamente essa área com maior água precipitável aqui de 40 até 50 milímetros, ela avança para sul, em direção ao Rio Grande do Sul, ao longo do dia 29. De certa maneira, aqui no dia 29 à tarde tem água precipitável acima de 50 milímetros aqui em boa parte do Rio Grande do Sul. E esses contornos em azul, eles indicam o levantamento, né, entre 700 e 500 HPA. Então dá para ver que conforme essa frente ela avança para sul, como uma frente quente, né, ela está associada a movimento ascendente e a tempestades que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul e precipitação intensa já no dia 29. Então, essa frente retrocedeu no final do dia 28, dia 29, como uma frente quente, e aí ela se posicionou aqui nessa região mais a sul do Rio Grande do Sul, e manteve essa área de convergência em baixos níveis. Então, aqui a 0 TC do dia 30, que é quando a chuva mais intensa começava, a gente vê escoamento de noroeste virando para escoamento de oeste aqui, e bastante convergência nesse escoamento, né? Porque mais a sul aqui nessa área mais seca aqui na Argentina, tem escoamento de oeste, então dá para ver uma confluência do escoamento nessa área aqui do centro do Rio Grande do Sul,
água precipitável acima de 55 milímetros nesse momento, e movimento ascendente associado a essa confluência em baixos níveis e também aqueles fatores em altos níveis e médios níveis, como eu mencionei, né? Tanto alguns cavalos de onda curta, como também o posicionamento dessa área na entrada equatorial do jato de altos níveis. Se a gente for um pouco mais para baixo, aqui em 850 HPA, agora eu estou mostrando o campo de temperatura potencial equivalente sombreado, e os contornos brancos são a advecção quente entre 850 e 700 HPA. Então, voltando lá no dia 28 e 29, quando a frente quente avançou em direção a sul, para ver que essa frente ela era uma frente estacionária aqui, né? Fria no dia 27, depois se tornou uma frente estacionária no final do dia 28, em torno do norte do Rio Grande do Sul, e depois avançou para sul como uma intensa frente quente aqui ao longo do dia 29. Então, você observa jato de baixos níveis, intenso como de noroeste sobre o Rio Grande do Sul. Aqui dá para ver o cavado em 850, associado ao gradiente de temperatura potencial equivalente, então é uma frente quente bem intensa, e a advecção quente associada a essa área. Então, a advecção quente ela está diretamente ligada a movimento ascendente, pela teoria quase geostrófica, né? O que causa movimento ascendente em latitudes médias é a advecção quente, em, é, principalmente em baixos níveis, e a advecção diferencial de vorticidade ciclônica que está associada àqueles cavados em 500 HPA que passaram pela região. Mas o principal contribuinte nesse caso foi a advecção quente, né? Porque dá para ver que ela é bem intensa, e também os cavados de onda curta em 500 HPA eles não eram muito intensos, né, capazes de causar levantamento intenso e persistente. Então a advecção quente foi o principal fator associado ao movimento ascendente, principalmente nesse início do evento, né, ao longo do dia 29. No dia 30, contudo, dá para ver que a frente quente ela avança em direção ao sul. Aqui começa a haver a formação de um sistema frontal frio aqui na Argentina, depois do dia 30, dia 1º. Mas esse comento de noroeste ele persiste. Então, embora não tenha tanta advecção quente aqui, o que tem é bastante convergência, né, ao longo dessa área aqui no centro do Rio Grande do Sul. Isso porque a convecção que aconteceu nos dias anteriores, ela gerou uma área de ar frio aqui no leste do Rio Grande do Sul. Dá para ver aqui no final do dia 29, por exemplo, que tem essa área de ar frio, relativamente frio, né? No centro-leste do Rio Grande do Sul, aqui em superfície já a temperatura em 2 metros. E ao longo do dia 30, aqui já indo para tarde do dia 30, dá para ver que essa área de ar frio aqui ela se mantém. Então tem temperaturas aqui entre 20 e 25 graus no leste do Rio Grande do Sul, enquanto que no oeste, noroeste, tem temperaturas aí mais de 30 graus em alguns pontos, né? Então, conforme esse ar quente ele é transportado em direção a sudeste, ele encontra esse ar mais frio e acaba subindo, né, sendo forçado a subir, e aí mantém a convecção acontecendo nessa área aqui do centro e leste do Rio Grande do Sul ao longo do dia 30, apesar de não ter uma forçante sinótica tão intensa, né, porque a frente quente ela já estava bem mais a sul aqui, né, nesse dia. Mesmo assim, essa presença desse ar mais frio aqui próximo à superfície facilitou o levantamento do ar quente e úmido que estava vindo pelo noroeste associado ao jato de baixos níveis. E aí, avançando já no dia 1º, né, dá para ver que começa a avançar esse ar mais frio aqui da Argentina, já a frente fria avançando. Tem esse centro de baixa pressão que se forma no norte da Argentina e esse cavado que se estende até o Rio Grande do Sul. Então, também mantém a área com levantamento, né, e convergência em baixos níveis aqui sobre o Rio Grande do Sul, mas é um sistema um pouco diferente, porque agora começa a se formar um sistema ciclônico, né, um ciclone. A partir do final do dia 1º, dá para ver que tem essa circulação ciclônica aqui em 850 HPA e em superfície também. Começa a haver a formação desse centro de baixa pressão. E aí, ao longo do dia 2, a gente vê já alguns núcleos de baixa pressão aqui sobre o continente, e é, essa circulação ciclônica acaba se afastando do Rio Grande do Sul, e aí a frente fria avança em direção ao estado, né, que acaba dando uma trégua a essa precipitação intensa no centro do Rio Grande do Sul. Esse sistema acaba nem gerando um ciclone extratropical intenso, né, mas mais um sistema de baixa pressão e um tanto desorganizado, mas que acaba já favorecendo essa entrada de ar frio e esse vento sul aqui ao longo do dia 2, né. Outro fator importante também que é importante mencionar nesse evento é a questão de que havia uma alta instabilidade termodinâmica, né? Esse campo aqui mostra o Cape da parcela mais instável. Então, valores acima de 1.000, 2.000 já favorecem tempestades intensas. E, além disso, havia esses elementos do vento intenso,
que são esses vetores aqui. Então, tem esses elementos do vento acima de 40 nós, aqui 50 nós sobre o Rio Grande do Sul. É, essa instabilidade termodinâmica e esses elementos do vento elevados, eles favoreceram a ocorrência de tempo severo, inclusive houve granizo grande e algumas rajadas de vento intensas nessa área do Rio Grande do Sul, e também favorece a organização da convecção intensa e persistente, que foi o que causou essa chuva intensa, né? Então, além de ter uma forçante sinótica relativamente intensa, principalmente no dia 29 e 30, havia instabilidade termodinâmica que favoreceu a ocorrência de tempestades. E, geralmente, quando vocês têm acumulados intensos, acumulados altos de precipitação, acontece tempestades também, porque é elas que causam taxas de precipitação mais altas, né? E é o que se observa, que dá para ver que tem vários topos bem frios. Então, boa parte dessa precipitação que aconteceu no centro-leste do Rio Grande do Sul, ela teve caráter convectivo, né? Então, foram tempestades que se formaram mais a oeste, aqui, onde havia instabilidade termodinâmica, e avançaram em direção ao centro-leste do Rio Grande do Sul, mantendo um caráter convectivo e altas taxas de precipitação. E aí depois no dia 30 também dá para ver que se mantém essa área aqui de Alto Cape, né, no oeste do Rio Grande do Sul, esses elementos do vento ainda favorável a tempestades severas, convecção profunda e intensa, e no dia primeiro também. Então dá para ver que valores bastante altos de Cape, 4.000 joules por quilograma, nessa área do oeste do Rio Grande do Sul. E a área do leste, como eu falei antes, ela estava com ar relativamente frio em superfície, né? Então a instabilidade termodinâmica não estava tão elevada no centro-leste do Rio Grande do Sul, mas havia essa área com alta estabilidade aqui mais a oeste, que é o que estava alimentando essa precipitação intensa e essas tempestades aqui no centro-leste do Rio Grande do Sul. E é um padrão bastante interessante, porque se observa Cape acima de 3, 4 mil joules por quilograma por 3 dias seguidos, né? O que é bastante interessante nas tardes, né? Dos dias 29, 30 e 1º de maio. Então, em termos locais, foi mais ou menos isso que aconteceu. Primeiro associada à frente quente, depois associada a essa convergência na saída do jato de baixos níveis e facilitada pelo ar relativamente frio que ocorria aqui no centro-leste do Rio Grande do Sul, onde chovia bastante. E alta instabilidade termodinâmica, altos elementos do vento que favoreceram tempestades convectivas que causaram altas taxas de precipitação. Agora, olhando um pouco mais em termos de grande escala, né? Aqui são as anomalias de alguns campos que eu vou mostrar aqui. Então, começando pelo campo em 500 HPA, voltando lá para o dia 28, que é quando o evento estava prestes a começar. O que se observa aqui é essa crista anômala aqui, centrada na Bolívia, o intenso escoamento ciclônico sobre o sul da América do Sul e a região do mar aqui entre a América do Sul e a Antártica. E algo interessante são esses dois sistemas de bloqueio, um no Pacífico e outro no Atlântico, que são caracterizados por essa baixa anômala sobre uma alta anômala, né? Que são chamados bloqueios de REX. Isso é bastante incomum, eu não lembro de ter visto esse padrão muito comumente aqui nessa área no entorno da América do Sul, em que tem dois sistemas de bloqueio, né, nos dois lados do continente, e essa ampla área de circulação ciclônica aqui no sul. E é por essa área aqui que ocorre o avanço desse cavado, que acabou é, fazendo com que houvesse a formação de uma frente fria, e depois o avanço do ar frio, hoje no dia 2 de maio, pelo Rio Grande do Sul. Esse cavado se originou nesse intenso escoamento de sudoeste aqui na borda desse sistema de alta pressão no Pacífico e do sistema de baixa pressão aqui sobre a América do Sul. Então, aqui no dia 28, né, começando com esses dois sistemas de bloqueio, intenso escoamento ciclônico, e além disso, em altos níveis, a gente observa esse intenso jato de altos níveis aqui, indo desde esse cavado anômalo aqui no Pacífico até o Atlântico. Então, esse jato, como eu falei, também ele favoreceu chuva intensa, porque em momentos em que havia um máximo de vento cruzando os Andes, e esse máximo de vento se posicionava a sudeste do Rio Grande do Sul, favorecia movimento ascendente nessa área aqui do Rio Grande do Sul. Então, conforme a gente vai avançando no tempo, dá para ver que esses dois bloqueios, eles meio que se mantêm, né? Vamos até a 0 TC do dia 30. Esse bloqueio aqui, ele ainda se mantém. 2 dias depois, é um pouco mais fraco,
mas esse sistema de bloqueio no Atlântico ele se mantém, ele fica até mais intenso, né, do que estava 2 dias atrás. Essa alta aqui nos subtrópicos da América do Sul se desloca para leste, agora está em torno do centro-oeste, sudeste do Brasil, e tem o avanço desse intenso cavado aqui, que a 0TC do dia 30 se encontrava sobre o Chile. Esse cavado ele foi facilitado por essa configuração anômala em que tem uma alta aqui em latitudes médias no Pacífico e uma baixa, então favorece ter escoamento sudeste, e esse cavado ele foi avançando aqui pelo costado do continente até se posicionar nessa região. E esse cavado ele acabou também favorecendo precipitação intensa nessa área, porque não pelo cavado em si, né, mas porque ele manteve o intenso jato de altos níveis nessa região aqui, intensificou o gradiente de altura geopotencial nessa área, então manteve o jato intenso em altos níveis e também favoreceu a manutenção do jato de baixos níveis nessa região aqui, que alimentava essas tempestades aí que aconteceram no Rio Grande do Sul e a precipitação intensa. E também o posicionamento dessa alta subtropical aqui no Brasil em relação a esse jato, né, favorece a manutenção, a esse cavado favorece a manutenção desse escoamento de noroeste em médios níveis nessa área aqui do sul do Brasil. E depois, avançando até o dia 2, é para ver que esse cavado ele avança devagar, mas ele avança para leste dos Andes e aí favorece essa incursão de ar frio que deu fim ao evento, né? Agora, no final do dia 2 início do dia 3, dá para ver que tem ar relativamente frio aqui avançando em direção ao Rio Grande do Sul. Outro fator também que é interessante observar é a anomalia de água precipitável, né? Então dá para ver que houve aquela frente fria que avançou um pouco até o norte do Rio Grande do Sul, dia 27, 28, e depois a frente quente ela trouxe no dia 29 ar com água precipitável, 2 a 3 desvios padrão acima do normal, que acabaram ficando aqui sobre o Rio Grande do Sul por 2 ou 3 dias. Então, essa água precipitável acima do normal, ou seja, umidade bastante acima do normal, também favoreceu acumulados de precipitação bastante altos, né? Como eu mostrei nos mapas anteriores, havia água precipitável aí no entorno de 50, 60 milímetros, né, nessa área aqui do Rio Grande do Sul, e persistindo, né, nessa área do centro-leste do Rio Grande do Sul por vários dias. Dá para ver essa área aqui, por exemplo, no início do dia 30, com até 60 milímetros de água precipitável associada a intenso levantamento e confluência do escoamento em baixos níveis. E aí depois do dia 30, né, o cavado passa, o ar frio avança e os sistemas de bloqueio eles acabam desaparecendo, né, tanto no Pacífico quanto no Atlântico. Então eu acredito que essa configuração aqui com 2 bloqueios no, no Pacífico e no Atlântico, antes do evento começar, né, no dia 28, foram chave na ocorrência dessa precipitação intensa, porque se não fosse por esses 2 bloqueios, essa condição sinótica aqui sobre o sul do Brasil, ela não se manteria por vários dias, né? E um dos fatores mais impressionantes desse evento foi que a precipitação intensa ela se manteve na mesma área por 3, 4 dias seguidos, o que é bastante incomum. Então, teve áreas aí com precipitação em um dia de 200 milímetros, mas isso geralmente não é suficiente para causar inundações com a gravidade que nós estamos acompanhando aí. É necessário que essa precipitação se mantenha por vários dias, e foi o que aconteceu nesse evento. Então, eu acredito que esse padrão em grande escala aqui no entorno da América do Sul foi o fator determinante na magnitude desse evento de precipitação, porque favoreceu a precipitação fez com que a precipitação ocorresse por vários dias consecutivos com taxas aí de 100, 200 milímetros por dia, né, em alguns pontos. Então, um evento bastante excepcional aí, interessante, apesar dos grandes estragos e das vítimas, né, que é o lado bastante infeliz aí dessa catástrofe, mas em termos meteorológicos foi um evento bastante incomum e bastante interessante. E eu espero que a comunidade meteorológica aí, acabe utilizando esse evento como um caso aí interessante para análises e reconhecimento de padrões até, né? Desse padrão de bloqueio, por exemplo, que pode favorecer outros eventos de precipitação até na região centro-sul do Brasil, que é algo que talvez seja interessante ficar
monitorando, né, sempre que tiver um padrão de grande escala desse tipo. Bom, obrigado pela atenção e até uma próxima ocasião.